E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente tá analisando o episódio 8 de Given hoje. E meu Deus, pessoal, que episódio, minha nossa senhora. Meu Deus, esse episódio foi tão maravilhoso. Eu sempre me surpreendo porque eu acho que Given, o anime de Given, ele não pode fazer um episódio melhor que o outro. E ele faz isso constantemente. Esse episódio ele me deixou diversas vezes com o coração na mão, mas eles estão fazendo um trabalho incrível aqui. Eles adaptaram o que faltava do volume 8, adaptaram o volume 9 e fizeram algumas inversões de períodos aí. Então eles puxaram uma cena do capítulo 10 puxaram, né, inverteram algumas ordens. Eu gostei do que eles fizeram aqui, porque eu acho que ficou melhor, a linha temporal ficou melhor dessa forma, né, a perspectiva que a gente tem dos personagens que participam disso, eu gostei do que fizeram aqui. Mas basicamente isso, eles adaptaram o capítulo 8 que faltava e o capítulo 9. E mesmo adaptando tanta coisa, eles conseguiram inserir algumas cenas originais. Foram poucas, mas tem algumas cenas originais. E o trabalho surpreendente que o Estúdio Lert está fazendo é deles conseguirem inserir essas cenas originais e ainda assim não ficar uma coisa extremamente rushada. O anime ele tá correndo no seu tempo de forma bem saudável e esse trabalho tem sido incrível. Então nos primeiros minutos do episódio a gente vai ver o Hiragi, né, o Kashima Hiragi, aquele amigo de infância do Mafuyu, indo procurar o Mafuyu no emprego dele, só que o Mafuyu tá de folga naquele dia. E aí a moça dá uma dica pra ele que se ela precisa falar com o Mafuyu, por que ele não vai atrás dele? E o Hiragi diz que o Mafuyu meio que odeia ele. E a gente vê também que o Kaji deixando o Mafuyu em casa depois de ter levado ele embora depois do último ensaio deles pré-show. Enquanto isso, no dia seguinte, lá na escola, os meninos estão todos em época de prova. É bem engraçado ver o Itaya, que ele só consegue pensar em basquete, enquanto tá todo mundo preocupado com as provas. Mas eles falam pro Enoyama que mesmo com esse período de provas eles vão ao show no domingo porque eles querem muito assistir o Enoyama tocando e o Mafuyu cantando. E é bem legal de ver como a irmã do Urutsuka, ela tá preocupada com ele, porque ela já estranha e nota quando ele sai de casa pra ir pra aula e não leva a guitarra dele, ela estranha aquilo. E ele diz que eles não vão ensaiar naquele dia. E é a primeira vez, eu acho, que a gente vê o Enoyama andar em algum lugar sem a guitarra nas costas, a não ser que ele esteja tocando. Depois da aula, enquanto tá indo pra casa, o Enoyama ele esbarra com o Mafuyu no meio da rua. E ele percebe que o Mafuyu ele tá com a cabeça completamente longe. Ele tá esperando pra atravessar a rua, né? Esperando o sinal abrir pra ele poder atravessar. Eles conversam sobre as provas, inclusive. E quando o sinal abre, o Enoyama se despede, segue o caminho dele. Só que o Mafuyu continua perdido nos pensamentos dele e simplesmente não atravessa a rua. É muito interessante como eles inseriram essa cena pra construir como o Mafuyu ele tá perdido nos pensamentos dele. E por mais que eles estejam em semanas de provas, existem muitos pensamentos em conflito e muitos pensamentos sempre na cabeça do Mafuyu. A gente vê como os outros meninos estão levando esse tempo também. O Haruki, ele tá trabalhando na cafeteria. O Takechan aparece, eles conversam então sobre o show que tá por vir. E é muito legal que começa a chover. Quando começa a chover, o clima do episódio ele muda completamente. E eu preciso destacar aqui o quanto isso coopera na trilha sonora. E eu não tô falando necessariamente de música, porque a gente sabe que trilha sonora não é só música. O que o som da chuva faz com a ambientação do anime, nessa tensão que todos os personagens estão vivendo, é muito bom e faz tu sentir na pele aquilo que a personagem tá sentindo. A gente vê o Akihiko em casa aí tomando café, preparando o café da manhã. O Getsu acorda e os dois conversam, pergunta se pode tocar bateria ali, se ele pode ensaiar de manhã. E fala que eles não vão mais ensaiar, né, até o próximo show. Inclusive ele fala que vão ter o show e convida o Getsu pra ir. Só que o Getsu, em tom desafiador, porque ele tem essa aura, né, esse perfil mais arrogante,
Então o desafiador, ele pergunta pro Akihiko se ele tem algo a nível bom pra mostrar pra ele. Isso deixa o Akihiko irritado e o Getsu continua indicando ele até que o Akihiko sim garante que ele tá num nível bom pra mostrar. E o Getsu diz que vai, mas pede pro Akihiko tocar violino com ele naquela tarde. E o Akihiko, em tom desafiador também, manda ele convidar um namorado novo, só que o Getsu diz que só gosta do rosto do menino. A gente vê uma sequência de cenas mostrando os dias passando, basicamente, os meninos envolvidos com os exames da escola, o Haruki e o Akihiko fazendo seus treinos, todos eles, inclusive, envolvidos com música, né, se preparando pro show também. E então a gente chega aí à casa do Mafuyu, e lá, em meio àquela chuvarada, aqueles dias chuvosos, ele recebe mensagens do Kajima Hiragi, pedindo pra ele olhar pela janela. Relutante, o Mafuyu levanta, olha pela janela com o celular na mão, e ele vê o Hiragi tentando ligar pra ele. Então, cara, essa cena do Mafuyu olhando pela janela, esse quadro em si no mangá, ele é maravilhoso. Com o som do celular tocando, e os dois, porque eles falam muito, eles não falam nada, mas dizem muito um pro outro enquanto eles estão se olhando. O Mafuyu de dentro da casa da janela e o Hiragi na chuva, só com um guarda-chuva lá esperando pelo Mafuyu. E os dois ficam lá se encarando durante muito tempo, até que o Mafuyu decide atender o telefone e o Hiragi convida ele para dar uma volta. O Hiragi e o Mafuyu vão até um parque onde eles param para conversar. E o Mafuyu, ele pergunta o que o Hiragi quer, afinal de contas ele nunca se intrometeu, ele sempre ficou apenas observando de longe. E agora a gente vai ter, nessas próximas cenas, revelações muito mais completas do passado do Mafuyu, do envolvimento dele com o Hiragi e também com o Yuki, o ex-namorado dele que cometeu suicídio. O Hiragi confessa que ele sabe que mesmo quando viu que os dois começaram a namorar, que o Yuki e o Mafuyu começaram a namorar, ele nunca fez nada, e que ele entende como o Mafuyu se sente, e a partir do momento que ele diz isso, o Mafuyu surta e diz que ele não entende como o Mafuyu se sente. Então a conversa entre os dois começa sobre o Kashima querer muito ser perdoado. Tudo que ele quer é ser perdoado e não importa por quem. Durante esse momento, então, a gente relembra o passado deles, como tudo começou. O Yuki, o Hiragi e o Mafuyu, eles eram vizinhos e os três foram amigos durante toda a infância. Quando eles começaram a estudar fora, né, na escolinha, eles fizeram um novo amigo, o Shizusumi, se eu não me engano desse nome, o Shizusumi, e eles fizeram esse novo amigo e eles se tornaram esse grupo de 4 inseparáveis amigos. E durante esse tempo todo sempre foi assim, os 4 vivendo o mundo deles, só que dentro desse mundo ainda parecia que existia um outro mundo isolado, onde viviam apenas o Yuki e o Mafuyu, que eles eram muito grudados por vários motivos, mesmo sendo muito diferentes. Por exemplo, a mãe deles, as duas eram mães solteiras e os dois passavam muito tempo juntos, e eles acabavam ficando assim cada vez mais próximos. E quando eles foram crescendo, as diferenças deles foram ficando mais evidentes. Eles sempre foram muito diferentes, completamente diferentes. O Yuki, ele era muito mais extrovertido, um cara muito mais aberto. Já o Mafuyu era um cara muito mais quieto, muito mais pacífico, muito mais na dele. E era como se os dois se completassem e se atraíssem o tempo inteiro, como se eles fossem dois ímãs de polos diferentes se atraindo, e tudo que faltava num, o outro preenchia, e isso acontecia sempre entre eles, e o Hiragi sempre percebeu isso. Só que eles cresceram mais, e quando eles mudaram de escola, o Shizusumi, o Hiragi e o Yuki, eles começaram a tocar, e o Mafuyu não. E esses três, eles também começaram a trabalhar em bicos, como o Mafuyu e os outros meninos fazem hoje em dia, para conseguir manter a banda que eles tinham. Claramente, os dois meninos começaram a se afastar um pouco mais, porque o Yuki, ele dedicava muito do tempo dele a trabalhar e a música e a escola. E então, em determinado momento, o Yuki e o Mafuyu tiveram uma briga, que eles ainda deixam muito claro que foi uma briga extremamente boba, extremamente estúpida, que brigaram por qualquer besteira que qualquer pessoa poderia discutir. Só que a briga foi muito feia e os dois se agrediram, se empurraram, se passaram alguns dias e o Yuki começou a beber, inclusive bebeu muito, uma quantidade absurda de álcool, e ele nunca tinha bebido. E foi assim que o Mafuyu encontrou ele. Depois que a gente termina de observar o passado deles, que eles terminam de falar sobre como tudo aconteceu, sobre o passado deles, o Mafuyu senta ao lado do Hiragi
e conta do show que ele vai fazer no domingo. E o Hiragi pergunta se pode ir, o Mafuyu diz que sim, e que ele pode levar o Shizusumi também. E essa conversa, ela assume um tom muito melancólico, mas muito esperançoso, porque parece que os dois estão recuperando algo ali entre eles. O Mafuyu fala então que ele descontou toda a raiva e frustração dele em cima do Hiragi, que disse que o Hiragi não entende os sentimentos dele, só que nem mesmo o próprio Mafuyu entende. O Hiragi então sorri, bate no Mafuyu e diz pra ele deixar disso. E quando ele vai embora, ele pede pro Mafuyu não parar de manter contato com eles. E a gente vê que algo tá se formando de novo. E quando o Hiragi tá indo embora, a gente ainda escuta que o Hiragi ele quer o perdão, mas que mais do que tudo, ele quer o perdão do Mafuyu, porque ele sente que ele sempre observou tudo de longe, por mais que eles fossem muito amigos, ele sempre viu tudo de longe e nunca fez nada pra ajudar. O Mafuyu fica ali sentado ainda pensando um pouco, e ele lembra de um momento na infância deles em que ele tava sentado quieto num canto. Gente, essa cena inclusive ela é muito linda, da transição. Porque a cena, a gente vê as mãos do Mafuyu juntas, e são mãos com dedos fortes de um homem crescido já, e de repente essas mãos se transformam nas mãos rechonchudas de uma criança. Eu achei essa cena tão linda, esses quadros tão maravilhosos, pode ser besteira minha, mas eu achei muito linda, não necessariamente a animação ou a transição dessas cenas, mas o desenho delas, de ambas, elas são muito bonitas e elas mostram muito bem essa passagem e como estão os pensamentos do Mafuyu nesse momento. E nas lembranças dele, ele vê um momento em que ele era muito pequeno e que ele estava triste, quieto, e o que fala com ele pergunta se ele não fala, porque ele não responde. E ele diz que sempre que ele fala, o pai dele bate nele. E o Yuki, meio revoltado, diz então que um pai de verdade não faz isso. O dia do show finalmente chega e os meninos estão lá esperando, inclusive o Haruki, a Akihiko e o Enoyama, eles estão meio preocupados porque o Mafuyu ele ainda não mandou a letra pra eles, eles acreditam que o Mafuyu não tenha nem conseguido, eles estão começando a se conformar com essa ideia e ao mesmo tempo tem esperança de que o Mafuyu apareça com uma surpresa. Só que durante o ensaio, o Mafuyu simplesmente não consegue cantar nada. As pessoas começam a chegar pro show, a gente vê o Hiragi e o Shizusumi, a gente vê aí o Itaya e o Eki chegando também no show, a irmã do Enoyama chega, inclusive ela pede pro Akihiko cuidar do Ritsuka, a gente vai ver também o Getsu, que ele vem pro show também. É muito legal ver as pessoas chegando para prestigiar eles. A gente tem uma conversa entre o Itaya e o Eki, que falam que é normal a casa tá cheia, porque o Enoyama ele sempre foi muito popular no meio da música, e sempre que ele gravava um CD solo ou alguma coisa assim, eles vendiam muito, e existem muitas pessoas que conhecem ele na região. E ele ainda fala que ele tem grandes expectativas no Mafuyu, porque o Mafuyu porque foi o Enoyama que escolheu o Mafuyu para cantar na banda. O Take-chan é o responsável por organizar o show, e ele então tá lá em um momento com todas as bandas, organizando a ordem de apresentação delas e tudo mais. O The Seasons vai ser o segundo a se apresentar. E depois que isso é organizado, o Haruki consegue conversar com o Take-chan e pergunta se ele pode apresentar uma ou duas músicas antes da banda deles, porque eles estão com medo de que a coisa não flua tão bem. E o Haruki pede então, para caso alguma coisa dê errado, ele se apresente um pouco antes para eles se organizarem. E então o Take-chan diz que como foi ele que convidou os rapazes, como ele botou eles nisso, ele vai ajudar sim. Mas ele percebe que o Haruki tá bastante preocupado, que alguma coisa tá vindo muito complicada no meio da banda deles. Nos bastidores, o Mafuyu, a Akihiko e o Enoyama conversam, e o Enoyama ele puxa um assunto e ele fala que meio que tudo bem, eles vão sem vocal dessa vez. Ele tá se sentindo muito mal, porque o sentimento dele é de alívio. Parece que ele tinha medo de escutar a voz do Mafuyu ou medo de escutar a letra dele. E isso a gente sabe que é a forma como o Enoyama ele reage à voz do Mafuyu, e ele sempre fica com pensamentos muito conflitantes com isso. O Akihiko acaba concordando, porque eles meio que não têm outra opção. E quando o Enoyama fala que eles vão ter outra oportunidade, o Mafuyu ele então estoura. E ele diz que nunca viu o Enoyama dessa forma, desistir assim. E o Enoyama diz que ele tá simplesmente enfrentando a realidade, encarando a realidade,
o Mafuyu tá muito triste, o Mafuyu tá decepcionado, porque ele diz que o Enoyama, ele sempre age como você consegue, você pode, ele nunca desiste da forma como ele tá fazendo agora. E o Enoyama surta e grita que eles não têm outra opção, que eles não têm letra da música. E nesse momento, então naquela pressão, o Mafuyu acaba apertando as cordas da guitarra dele e arrebentando elas. Vocês têm noção do que é esse final de episódio? Mesmo já conhecendo toda a história, durante todo o episódio eu fiquei muito tenso e eu consegui absorver todos esses sentimentos. E só de pensar no que vem a seguir, próximos episódios eles vão ser muito intensos, eles têm uma carga emocional muito pesada. No próximo episódio a gente vai ter interações e momentos muito importantes e muito intensos entre os meninos. E não é à toa que nos dias anteriores começou a chover, porque essa ambientação ela combina super com a carga emocional que esse episódio e os próximos eles têm. Então, cara, eu continuo me surpreendendo mesmo já conhecendo a história. Cada momento, assim, ó, me deixa mais... Cada momento me deixa com o coração mais apertado, assim. Cara, Given é uma história brilhante e eu só consigo ficar cada vez mais animado com os episódios. Eu quero saber de você quais são as suas expectativas para os próximos episódios, como você se sentiu assistindo esse episódio de hoje, porque ele teve um clima muito intenso. Ele teve uma carga emocional muito densa e a tendência é que isso continue nos próximos episódios. E cara, eu tô não existe, o Mafuyu, a vontade é sempre de pegar ele, guardar ele num potinho, proteger ele pra sempre. Meu Deus, Mafuyu, tão perfeito, tão perfeito. O recadinho de sempre não esquece que eu faço live lá na Twitch todos os dias, das 2 às 6 da tarde. E lá você pode conversar comigo sobre Given, sobre outros animes, sobre BL, sobre qualquer coisa, enquanto eu jogo, ou talvez a gente jogue junto. Então eu passo momentos bem legais na live, eu gostaria muito de te ver por lá, a gente se divertir muito. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. E lá, às vezes, eu já posto algumas das minhas impressões de Given e eu já falo sobre alguns animes que eu tô assistindo. Às vezes vocês conseguem mais informações do que aqui no canal. Deixe seu like, porque o like ajuda muito a divulgar o vídeo e a gente precisa divulgar Given pro mundo inteiro. Eu só de pensar em como tá até agora o anime, eu preciso de uma segunda temporada o quanto antes. Eu preciso que ela seja pra ontem. Ontem, depois de assistir o episódio, eu fui dormir pensando, meu Deus, eu quero dormir até quinta-feira que vem pra assistir o próximo episódio. Meu Deus, como vocês se sentem pra ter que esperar de um episódio pro outro? Não consigo, eu tô sofrendo, eu sofro. Meu, pra ajudar a lidar com esse sofrimento, se inscreve no canal se é novo por aqui, pra ajudar o canal a crescer e me deixar um pouco mais animado. Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau.